Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começando mais um Projeto 626 nesta manhã gostosa, para tratarmos de assuntos tão interessantes, tão legais, não é? Para trocarmos esta energia sempre nessas manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Um prazer imenso sempre estar aqui com você para esta troca de energia, né? Este canal de duas vias, você me alimenta, eu te alimento com esta energia e assim vamos nos retroalimentando deste momento gostoso, desse momento bem bacana nessas manhãs, tá bom? Quando está frio é para nos aquecermos, quando está calor é para refrescar um pouco, enfim, para que tenhamos um dia muito melhor com as reflexões que aqui nós vamos trazendo, tá bom? Bem, na live de hoje nós vamos falar a respeito de algo muito importante, muito interessante, que é o rótulo, né? A necessidade de me rotular, a necessidade de me autodiagnosticar, não é? Nós vemos isso hoje, lamentavelmente, numa crescente, muitas pessoas querendo desesperadamente se rotularem para os mais diversos objetivos, nas mais variadas circunstâncias, como se eu me rotulasse, eu encontrasse um nome, né, para aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço, eu estaria me justificando ou justificando-me para a sociedade por meus erros, por minhas falhas ou por minhas omissões, digamos assim, ou por atos dos quais eu me envergonho ou não considero muito legal, não é? Bem, então esta necessidade de me rotular, nós estamos observando que se traduz muito claramente no excesso de laudos que nós vemos por aí com a criançada, por exemplo, não é? Nunca antes vimos esta enxurrada de laudos que nós percebemos, formando até algumas comunidades, digamos assim, no TikTok, no Instagram, enfim, nas redes sociais, dizendo: olá, nós somos o grupo do TDAH, nós somos um grupo de pessoas ansiosas, somos um grupo de pessoas depressivas, somos um grupo de pessoas isso, um grupo de pessoas aquilo, como que se isso formasse uma tribo, não é? E que se fosse maravilhoso pertencer a esta tribo e assim, né, desenvolver algumas linguagens, desenvolver alguns costumes não comuns na sociedade. Tati, muito bom dia. Inaldo, muito bom dia também. Jussara, muito bom dia. Então, esta busca por este rótulo, esta busca por este diagnóstico tem nos assustado um pouco, e eu vou explicar o porquê, né? A razão pela qual eu quero me diagnosticar, eu quero um rótulo, ela poderia ser explicada pelo fato de, sim, então eu tenho tal coisa, então eu posso fazer isso, 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 isso. Eu tenho tal coisa, então justifica porque eu não faço isso, isso, isso. Por incrível que pareça, nas sessões desta semana, esse assunto veio à tona várias vezes, não é? Quando eu trouxe aqui nas lives passadas, que eu falava de algumas síndromes, de alguns transtornos de personalidade, e vários pacientes meus trouxeram assim: mas então eu me sinto uma verdadeira salada mista, porque tudo que você fala parece que eu me enquadro. Você fala em transtorno de ansiedade, não é? Hiperatividade, parece que, déficit de atenção, TDAH, não é? Parece que eu sou. Você fala do transtorno de personalidade esquizotípica, o esquizoide, parece que eu sou. Você fala da ansiedade, fala de depressão, fala de diversos tipos de ansiedade, né? Evitativa e assim por diante, parece que eu sou. Eu me encaixo em todas as situações que você traz. Bem, numa verdadeira salada mista, não é? Então eu quero desesperadamente me encontrar dentro de um diagnóstico. Eu expliquei a todos e vou fazer aqui agora, dizendo que nós, de fato, nós permeamos, nós passeamos por diversas situações.
Eu quero dizer para você que sentir-me ansioso diante de uma situação qualquer, diante de uma situação de mudança, de uma decisão, de um rompimento, de uma avaliação que eu devo fazer, alguma coisa assim, é claro que eu vou me sentir ansioso. É claro que eu vou ter aquele momento de ansiedade, o que é natural, mas não significa que eu posso ser considerado um cara ansioso, que o tempo todo está ansioso. Eu posso ter quadros depressivos, situações depressivas. Não quer dizer que eu seja realmente depressivo. Eu posso ter momentos de hiperatividade, eu posso ter momentos que eu tenho uma dificuldade para compreender, para entender alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu tenha o TDAH. Eu posso ter momentos em que eu não quero sair de casa, eu quero ficar recolhido, eu quero ficar assistindo a minha televisão, assistindo a minha série, ou quero ficar, não é? Mas isso não quer dizer que eu tenho um transtorno de personalidade evitativa e assim por diante. Nós sempre falamos aqui, e é bom esclarecer, que um transtorno de personalidade, ele vai se caracterizar, ele vai ser possível um diagnóstico e com muita cautela, quando observamos ao longo de um tempo a combinação de vários comportamentos e vários sintomas, não é? Para poder diagnosticar. Então tem que haver ao longo de um tempo a combinação de vários sintomas ou comportamentos para podermos diagnosticar. Mas o que estamos vendo hoje é uma pressa em diagnosticar. Faz meia dúzia de perguntas, você tem TDAH, você é ansioso, você é esquizoide, você é esquizotípico, você é paranoico, você é isso, você é aquilo, né? Então, e parece que isso agrada ao paciente, porque uma vez que eu sei o que eu tenho, não é? Eu já brinquei aqui várias vezes, doutor, o que é que eu tenho? Que nós parece que nos acomodamos diante de um diagnóstico, né? Eu sou assim por causa disso, então eu me acomodo, fico naquilo, não luto, não enfrento, não reúno forças, não encontro mecanismos, meios, ferramentas para sair daquele lugar, porque eu estou acomodado. Eu tenho isso, então é por causa disso que eu não consigo tal coisa, que eu não evoluo, que eu não saio deste lugar e que eu fico preso aqui, etc, etc. Então, este diagnóstico acaba por me manter neste lugar, não é? Porque eu já estou predisposto a acatar, a aceitar, a entender que por causa deste diagnóstico eu não consigo fazer tal coisa, ou eu faço tal coisa exatamente porque eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Percebe, meu querido, minha querida, este perigo do diagnóstico? Sônia, também muito bom dia para você. E nós temos que ter muita cautela, nós profissionais da mente temos que ter muita cautela com isso, não é? Não podemos nos precipitar, não podemos tentar adivinhar o que o paciente tem, ou diante do quadro que ele apresenta, esta pressa de querer trazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico, criar um rótulo para esse paciente, porque nós estaríamos empurrando-o para aquele lugar, mais ainda naquele lugar que o incomoda e do qual ele quer sair, ou ele precisa sair, não é? Então isso é muito perigoso. Gleide, muito bom dia para você, minha querida, não é? Então, estes perigos de laudos que nós estamos observando com a criançada nas escolas, qual é a consequência disso? O laudo pode até estar certo, o laudo pode até apontar que a criança realmente ela tem um transtorno de espectro autista, ela tem, por exemplo, uma dislexia, ela tem, por exemplo, TDAH, que agora virou moda, não é? A preocupação nossa, enquanto profissionais da mente, é essa moda que virou: olá, eu tenho TDAH, oi, eu tenho transtorno de ansiedade, olá, nós somos esquizoides, olá, nós somos evitativos. Sabe, parece que comemorando isso, como se isso fosse um presente, como se isso fosse alguma coisa maravilhosa, né, para aplaudirmos. Lembremos-nos de que muitos diagnósticos, muitas tipificações de transtornos, de síndromes de comportamentos, elas estão sendo trazidas agora, recentemente, de algumas décadas para cá.
mas que esses transtornos sempre existiram, não é? Nós sabemos que acompanha a humanidade. É claro que há uma oscilação, uma intensidade maior deste ou daquele tipo de transtorno, de acordo com a ambiência, de acordo com as evoluções, de acordo com as informações e assim por diante. Porém, nós temos que entender que isso não pode nos barrar, isso não pode nos impedir de prosseguir, de tentar, de enfrentar para sairmos daquela situação. Pelo contrário, quando eu sei, quando eu conheço o meu inimigo, eu desenvolvo estratégias para enfrentá-lo, estratégias para derrotá-lo. Então há essa dicotomia, há essa questão, sabe, meio dualística, de que parece que é bom, parece que é vantajoso, né? Se eu vou me diagnosticar, se eu vou ganhar um rótulo do doutor, então pronto, eu já justifico tudo e posso ficar nesse lugar, não é? Conversando com meu psicanalista, fiquei contente de ter um pouquinho de cada coisa e não ter nenhum transtorno ou síndrome. É muito competente esse meu psicanalista. Legal, é isso, Jussara. É isso, não é? É exatamente o motivo da live de hoje, esta sua conversa com o seu psicanalista. Exatamente isso, nós somos seres humanos, nós vivemos na sociedade, somos seres gregários e a própria condição de gregariedade nos impõe uma interdependência, a multiplicidade de tarefas, de obrigações que nós temos, as relações sociais elas mudaram muito e é claro que nós vamos, vez por outra, apresentar um tiquico, ter um comportamento e falar, nossa, como você é egoísta, nossa, presta atenção, está com déficit de atenção. Ou então, você, vamos lá, por que você não quer ir naquele lugar? Então, uma precipitação nisso, nós vamos criando rótulo de uma maneira errônea. Vamos tipificando, vamos rotulando, diagnosticando. Isso pode excluir o indivíduo. Isso pode excluir o cidadão da sociedade ou do grupo das redes sociais, não é? Ou virou mania hoje também. Qualquer comportamento, esta demonização nas redes sociais em relação ao narcisista, não é? Falou a palavra narcisista, parece que estamos falando de um bandido, parece que estamos falando de um criminoso, né? De algo absolutamente repugnante. Lembremos-nos de o que tipifica, o que qualifica, o que trazer um diagnóstico é a intensidade, a recorrência ao longo de um tempo. Não é um ato isolado. O próprio Freud vai dizer que o mecanismo de defesa do narcisismo, às vezes, nós precisamos valermos-nos disso para a proteção do ego, a proteção dos ataques externos e internos, é a intensidade, é a maneira com qual submeto o outro nesta relação, é que vai diagnosticar este transtorno de personalidade narcísica. Não é? É aquele em grau elevado, assim, o mesmo se aplica à ansiedade. Então, momentos de ansiedade não quer dizer que eu tenha esse transtorno, essa cronicidade de algo que me paralisa, não é? Quando isso pode ser prejudicial? É quando aquilo que eu apresento, aquilo que eu trago como demanda na clínica, me inviabiliza, por exemplo, o neurótico. Neuróticos todos nós somos, não é? Eu sou neurótico, você é neurótico, a neurose ela vem de um conflito, o conflito advém de um desejo não realizado, nós somos seres desejosos, somos seres desejantes, sempre queremos mais, sempre buscamos mais e assim por diante, melhorar, evoluir e assim por diante, e é claro que isso vai trazer alguns conflitos, alguns conteúdos reprimidos, porque nós não vamos conseguir tudo aquilo que desejamos ao longo de nossas vidas, não é? Nunca nos daremos por plenamente satisfeitos. O grande perigo de dizer eu não quero mais nada, estou estabilizado, não tenho mais nenhuma aspiração, não tenho mais nenhum desejo, podemos estar falando num momento, digamos assim, onde cessa a pulsão de vida, começando a pulsão de morte, digamos assim, porque eu não quero mais nada da minha vida. Então, desde que nascemos até o dia em que morremos, nós devemos ter desejos. Nós precisamos ter desejos. Então, esses conflitos geram neurose. Agora, essa neurose, que é natural no ser humano, precisamos ver até que ponto ela é prejudicial. Se esse tipo de neurose
que me provoca uma ansiedade e essa ansiedade me impede de trabalhar ou traz para mim uma obsessão que pode transformar-se numa compulsão, sim, estamos falando de algo que está me prejudicando, que está me paralisando, que está me impedindo de ter uma vida plena, de poder trabalhar, produzir, relacionar-me com as pessoas de maneira saudável. Aí sim nós vamos trazer isso para a clínica, vamos entender então que esta compulsão advém de uma obsessão, que advém de uma ansiedade e assim por diante, para podermos identificar os gatilhos que trazem este conflito, que geram este sintoma, não é? Em Sarmento, bom dia, bom dia. Bem, então percebe, meu querido e minha querida, a gravidade que nós temos em diagnosticar este desejo avassalador que nós vemos já na primeira, segunda, terceira sessão. O que eu tenho? É um desespero, parece que busca por ajuda psicológica exatamente para justificar alguma coisa, ou para explicar alguma coisa, que como se não fosse o sintoma o importante, aquilo que eu apresento o importante, aquilo que eu estou sentindo mais importante do que um diagnóstico. Não importa o que eu tenho, não importa o que causou a goteira numa casa, sabe? É perda de tempo ficar tentando, será que foi um prego, será que foi um pássaro, será que foi um sei lá o quê? Não importa, vamos consertar, vamos trocar a telha, enfim, e parar a goteira. Depois, se eu quiser investigar o que causou o vazamento na casa, tudo bem. Mas então nós estamos querendo permanecer com a goteira na casa, enquanto eu não descobrir o que aconteceu no telhado, vai ficar chovendo aqui dentro. Parece-me não muito racional, não muito prudente este tipo de decisão, não é? É uma analogia que faço para entendermos que vamos tocar a telha, cessa a goteira, depois nós vamos investigar isso. E nem precisa investigar, se eu troquei, parou de chover, troquei a telha, pronto, acabou. Às vezes eu nem vou precisar saber qual foi o motivo, o que provocou o que quebrou aquela telha, porque não me importa, porque não está chovendo mais dentro. Ou seja, muitas vezes nós conseguimos, com acompanhamento, processo de psicoterapia, com a terapia, com o psicólogo, psicanalista, ajudar o paciente a minimizar, eliminar aquela dor, aquela angústia, aquele sentimento, sem a necessidade de criar-se um diagnóstico, de trazer um diagnóstico. Ou seja, não importa o que quebrou a telha, o importante é trocar essa telha para parar a goteira, que é a consequência. Não é? Algo quebra a telha e, pelo fato de estar quebrado, chove, infiltra água e cai dentro de casa. Assim algo cria algumas situações em nossas vidas, trazem alguns conflitos, criam algumas neuroses. Essa neurose, em função da tensão psíquica, ela se potencializa e me inviabiliza. Então vamos conversando com o nosso terapeuta, conversando com o meu psicólogo, conversando com o meu psicanalista, nós vamos entendendo que as coisas podem ser diferentes, apesar de... Não é? Muitas coisas que aconteceram no passado, que é o princípio da psicanálise, a busca do passado, não é? É daqui para trás, tem a ver com comportamentos de hoje. E é nesse sentido que nós vamos trabalhando, não é? E vamos trazendo as questões, as relações, buscando lá, na infância, a relação com o papai, com a mãe, com a família, o que aconteceu lá, naquele período da castração, do desenvolvimento psicossexual e assim por diante. Sempre estamos trazendo essas questões aqui desta fase para mostrar a importância deste momento na vida da criança, não é? Então, essa mania de querer diagnóstico está ficando cada vez maior, cada vez mais intensa. Parece que há uma enxurrada neste momento de o que é que eu tenho. Acho que vou até chamar a live de hoje o que é que eu tenho, não é? Porque uma baita necessidade. Eu brinquei aqui em lives anteriores que eu, quando recebo essa pergunta, digo assim: você tem 2 olhos, tem 2 orelhas, tem uma boca, tem um nariz, enfim e tal, tem um pescoço. Eu brinco assim para entendermos que é claro que eu brinco, mas a minha devolutiva por que essa necessidade? O que é que vai mudar, não é? Entender por que ou o que causou a quebra da telha, por exemplo. Não importa isso, vamos cuidar da goteira, vamos trocar essa telha, não é? Betina, bom dia. Ana Mendes, bom dia também, não é?
Então, essa preocupação com o diagnóstico, nossa preocupação minha particularmente e se eu me precipitar, se um profissional da mente se precipitar em querer dar um diagnóstico, em querer rotular esse paciente só porque ele insiste, ele pergunta o tempo todo, nós podemos estar correndo risco, e eu diria que sim, desse nosso paciente dizer, eu sou tal coisa, então eu posso ter tal comportamento. Percebe? Eu sou... não vou trazer nenhum tipo de transtorno aqui para não gerar polêmica, mas então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso cometer crime, eu posso andar à margem da lei, então eu posso porque eu sou tal coisa. Você percebe que podemos estar tirando a pessoa no lugar de onde ele deveria sair, com essa preocupação, com essa necessidade de se criar diagnóstico, ou então eu não consigo fazer tal coisa porque eu sou isso. Os famosos laudos que eu estou dizendo, não é? Onde as crianças, se não estudar, tudo bem, se não fazer prova, tudo bem, se faltar, tudo bem, se não fazer a tarefa escolar, tudo bem, se não participar ativamente das aulas, tudo bem, se começar a não fazer trabalho em grupo, tudo bem, se não socializar, tudo bem, porque tem laudo. Entende o perigo disso? Há uma preocupação muito grande, não que não devamos olhar para nossas crianças, claro que sim, não que não devamos acolher nossas crianças, claro que sim. Mas, por outro lado, se nós formos trazer aqui os grandes nomes da história, não é? Nikola Tesla, por exemplo, Walt Disney, o próprio Bill Gates, Silvio Santos, que aí está ainda vivo, meio gagazinho, mas está vivo ainda, não é? Está aí, vivo ainda, não, graças a Deus vivo, e tantos outros nomes do mundo artístico, do mundo da engenharia, da medicina, da ciência, pessoas então que foram diagnosticadas com mais diversos tipos de situações, como por exemplo, vou trazer aqui dislexia, autistas, ansiosos, pessoas com TDAH, que hoje é muito comum, é crescente este número, não é? Ainda ontem uma pessoa me perguntou, professor, por que esse elevado número de autistas que está acontecendo agora? De fato, de 2 décadas para cá, nós estamos percebendo que 1 em 36 pessoas tem apresentado um transtorno de espectro autista. E há um grupo de cientistas avançando o estudo no sentido de, estão identificando que a ambiência, este ambiente, ou seja, toda a tecnologia, tudo que nos é apresentado, entendamos que o mundo atual nos apresenta muito mais recursos, muito mais informações, muito mais equipamentos, muito mais coisas do que há 30, 40 anos atrás, não é? A própria Revolução Industrial nos mostra isso. E também os pais cada vez mais velhos, né? Cada vez mais idosos, pais cada vez mais que poderia ter alguma condição congênita ou genética. Não é? Então, essa condição, por que está crescendo muito? O transtorno de espectro autista. Por que o TDAH está tão crescente? Por que os evitativos estão aparecendo? Os esquizotípicos ou esquizoides estão aparecendo? Os narcisistas estão crescendo? É claro que temos que entender que o excesso de diagnóstico, o excesso, essa necessidade de se autodiagnosticar, leva as pessoas a terem alguns tipos de comportamentos, não é? Os professores colaboram muito com isto, rotulando a criança e o adolescente. Parece que todos têm TDAH, quando, na verdade, muitos deles têm apenas um comportamento próprio da idade. Sim, Jussara, e você é professora, somos professores, sabemos disso. Hoje, qualquer travessura, não é, que é natural de uma criança, me parece haver uma pressa em diagnosticar, dizer que tem TDAH. Isso é perigoso, porque nós estamos rotulando uma pessoa. Nós falamos aqui, trouxemos também aqui que o TDAH, nós temos assim 3 grandes grupos do TDAH, não é? Que temos que entender. Temos aquele que tem um transtorno apenas de déficit de atenção, ok. Outro grupo que tem a hiperatividade, ok. E um outro grupo que apresenta tanto o déficit de atenção como a hiperatividade. São 3 grupos diferentes. Agora, uma pessoa que é hiperativa, que corre de lá para cá, em alguns momentos, não podemos já rotulá-la. Uma pessoa que está preguiçosa, que não dormiu direito, que está passando por uma
um outro problema patológico, por exemplo, uma desnutrição ou alguma violência em casa, assim, não podemos dizer que ela tem o déficit de atenção. Então, é esta preocupação em rotular que nos espanta, que nos indigna, percebe? Então, há muitos anos aqui na área de saúde mental, eu posso dizer categoricamente para você que me preocupo com isso. Então, os grandes nomes da história estão aí para nos provarem, não é? O próprio Tesla, quando eu trago, e eu cito Nikola Tesla, porque eu sei que você conhece Nikola Tesla, o maior gênio e dificilmente será superado na área de eletroeletrônica, não é? Um gênio da história. Ele foi convidado para o seu professor para se retirar da escola, sair da escola e vai carpir o café na fazenda do seu pai, porque a escola não é o seu lugar, não é? É considerado um tonto que só ficava apresentando projetos assim, tal. Quer dizer, um cara fora da caixinha, né? A escola não é o seu lugar. Ele estava sempre meio doido, meio fora da caixinha, né? Então, e transformou-se no Nikola Tesla. E temos tantos outros artistas, não é? Gênios da área de marketing, do desenho, da música, da literatura, que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ou que são extremamente ansiosos, não é? Ou que tem outro tipo de transtorno, evitativos, por exemplo, não é? Então nós temos o agorafobia, que é um outro tipo de transtorno que está surgindo recentemente com toda a força. Agorafobia, quando a pessoa evita lugares, sempre procura as bordas, não gosta de ficar no meio de um povão num show, por exemplo, porque ele fica cheio no lugar, já fica procurando a saída de emergência, se acontecer alguma coisa, onde é que está a ambulância, se acontecer alguma coisa, onde é que está a saída de emergência e tal, tudo isso. Não podemos ter pressa, e nem essa necessidade de diagnosticar ou de me rotular para poder justificar alguma coisa, não é? Clarice, alô Clarice, bom dia também. Jeanette, também muito bom dia. Chafi, também muito bom dia. Então, tudo isso este autodiagnóstico, este rótulo que eu criei para mim, eu sou isso por causa disso, me deixa neste lugar comum, me impede de sair, não é? Eu ajo deste jeito porque eu tenho isso. Pronto. Então eu sou assim, acabou. Eu nasci assim, eu sou assim. Então é síndrome de Gabriela, não é? Eu sou assim, não posso fazer nada contra isso. Eu nasci assim, fazer o quê? Nasci assim, vou morrer assim. Não, não é bem assim. Nós temos que entender que a minha reação, a forma que eu devo encarar aquilo, quando eu compreendo alguma coisa, não é? Se eu me entender dentro de uma situação, dentro de um grupo, enfim, de um diagnóstico, eu devo reunir condições para sair deste lugar e não para me acomodar e ficar ali. Os sintomas permanecerão, não é? Se eu procuro por ajuda e juntamente com o meu psicólogo, meu psicanalista, eu descubro alguma coisa, eu entendo alguma coisa, eu percebo alguma coisa, eu devo então reunir forças, condições, enfim, ferramentas para sair deste lugar e não para permanecer. Então, o que me parece é que este rótulo, há uma necessidade de me rotular como uma espécie de justificativa para, ou explicação para, entende? Então, essa é a nossa preocupação. Então, aquelas formas, eu não consigo fazer isso porque não me ajudam, eu não faço isso porque não me entendem, eu sou assim e ninguém se preocupa comigo, eu tenho tal coisa e ninguém me olha, eu tal... Você percebe que eu estou justificando alguma coisa para ficar no mesmo lugar? Então, mais ou menos, se o carro falasse, né? Eu sou poderoso, eu não vou lugar nenhum porque eu não tenho gasolina, não vou lugar nenhum porque eu não tenho gasolina, não vou lugar nenhum porque eu não tenho gasolina. Sabe aquela reclamação, não é? Então vem alguém ali fora e coloca gasolina no carro e fala, vai embora, vamos sair daqui. Vamos entender por que é que você está beberrão, que você está gastando muita gasolina. Nós vamos sair dessa inércia. Essa é a nossa proposta, não é? Então você não diagnostica, não é? Primeiro que o diagnóstico não deve ser uma preocupação primeira do profissional da saúde mental. Não deve ser. É claro que identificamos, é claro que percebemos, é claro que nós vamos entendendo isso, nós vamos identificando traços de uma questão
né, de um superego hiperflexível ou extremamente castrador, trata-se de uma relação edipiana e assim por diante. Nós percebemos uma certa ansiedade, percebemos um quadro, algum tipo de transtorno. É evidente que o profissional da saúde mental, ele vai identificar, ele tem um diagnóstico na cabeça, mas não é isso, não é exatamente o rótulo, o diagnóstico que vai ajudar o nosso paciente, tá bom? Meu querido e minha querida, um grande abraço, ótimas reflexões, tá certo, Jussara? Grande abraço para você, que o seu dia seja maravilhoso. E não se preocupe com rótulos, não se preocupe com diagnóstico, não é? Ao longo da história, grandes gênios, grandes cabeças, sequer souberam, tiveram contato com o tipo de transtorno, com o tipo, a nomenclatura ou denotação daquilo que eles sentiam e enfrentaram sabiamente, com muita responsabilidade, com muita força de vontade, com muita determinação e saíram deste lugar. Se eu ou se você começar a pesquisar no Google, identificar o tipo de transtorno, no fim do dia você está disposto a se internar. Bota uma camisa de força em mim porque eu tenho tudo isso. Ah, eu sou uma salada mista, né? Eu sinto todos esses transtornos. Então eu seria um Frankenstein, não é? Montado por partes de todos os tipos de transtornos e tal. Para com isso. Não tem necessidade. Somos seres humanos. E vez por outras haveremos de ter um comportamento aqui, um comportamento ali, mas que não vai nos remeter a um grupo de pessoas rotuladas como isso ou como aquilo. Tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia. Tchau, tchau.